Boa tarde. Que bom que você veio aqui On The Way nesta tarde, neste sábado. Você enfrentou um desafio aí da neve e a gente agradece muito a sua presença. If you need translation from Portuguese to English, just raise your hand and one of our volunteers will help you with a device, maybe, if you still have one left. Okay, we have one here. A gente hoje começa uma nova série. Na semana retrasada nós tivemos uma introdução para essa série desse ano, e a série hoje é a série Viva Mais. E a gente vai, ao longo de 8 semanas, explorar caminhos em que você podemos ter uma vida plena, uma vida abundante. Isso relacionado com as nossas resoluções de ano novo, né? Todo ano a gente tem aquela lista que a gente quer viver uma vida melhor. Então hoje a gente começa essa série justamente explorando possibilidades, ações, práticas em que eu e você possamos viver uma vida melhor, uma vida plena, uma vida abundante. E ao iniciarmos então a série desta tarde, a reflexão, eu te convido a mais uma vez a fechar os olhos e falarmos com o nosso Deus. Nosso Deus e Pai, nós estamos agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por nos reunir aqui na Tua casa e pela oportunidade e privilégio de abrir a Tua palavra neste momento. Que o Teu Espírito esteja conosco, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto base para essa série, para todos os episódios desta série, se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, e diz, cadê o texto aqui? Certo, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu, porém, Jesus falando, vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Algumas versões diz abundantemente. Então esse é o objetivo da série. Que eu e você, através de um relacionamento com Jesus, a gente possa viver uma vida abundante, uma vida plena. E essa semana, aliás, 3 semanas atrás, quando eu estava já trabalhando alguns aspectos desta série, eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo Oliveira, e ele me falou sobre um artigo que foi lançado pela Universidade de Yale sobre um livro de um teólogo chamado Miroslav Volf. Os estudantes aqui de teologia que fizeram a aula de ética, né, gostam muito, que a gente estudou aí alguns livros dele. E ele lançou um livro sobre florescimento, sobre crescimento, sobre desenvolvimento. O nome do livro é Flourishing: Why We Need Religion in a Globalized World. Por que nós precisamos da religião no mundo globalizado? E ele fala que tem 3 componentes básicos, importantes, para que você possamos viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida onde a gente possa florescer, crescer e se desenvolver. E o primeiro elemento é a gente, olhando, fazendo uma análise, a gente constatar que a nossa vida está indo bem. Então você pega uma lente ali, aproxima das áreas da sua vida e verifica se a sua vida está indo bem. Então, dá uma olhadinha, pensa, reflete sobre a sua profissão, no seu trabalho. Como é que está o seu desempenho no trabalho? Como é que estão os objetivos que você colocou para a sua carreira? Será que você alcançou? Como é que está o seu salário? Era o salário que você tinha expectativa quando você chegasse nessa época da vida que você está vivendo? Vamos olhar agora para outra área da vida, vamos olhar para os nossos relacionamentos. Você tem nutrido bons relacionamentos com as pessoas ao seu redor, com a sua família, com seus amigos? Seu casamento está indo bem? Como é que está a sua questão acadêmica? E aqui, né, a gente tem muitos estudantes. Como é que estão as suas notas, né, a cada semestre? Você tem cumprido os seus objetivos acadêmicos? Então, esse primeiro componente é uma constatação de como vai a nossa vida. Como é que vão as áreas da nossa vida? E é claro que aqui no Ocidente a gente faz da nossa vida uma pizza, né? A gente vai separando as áreas da vida, como eu citei aqui. Mas na mentalidade hebraica, aqui na Bíblia, a vida é uma só. E tem um elemento que a gente vê constantemente na Bíblia sobre quando as coisas estão indo bem, que é o conceito da paz. Se você está em paz, se você está em harmonia com Deus, com o seu próximo, com a criação de Deus, com o seu semelhante, então você está em paz, é o shalom, é a harmonia que a gente encontra na Bíblia. Então esse é o primeiro componente, a constatação de que a vida de fato está indo bem. E para que a gente faça uma constatação verdadeira, a gente às vezes precisa se aproximar e se deparar com realidades que a gente não vai gostar muito, né? Talvez para você saber se você de fato está vivendo em paz, você precisa analisar o seu relacionamento, o seu casamento. E aí talvez tratar de questões que a gente
costumeiramente tenta empurrar, né, para debaixo do braço, do tapete, né? Às vezes a gente tem uma discussão e a gente, vamos deixar para lá, vamos deixar passar. Então esse exercício que a gente está propondo ao longo dessa série é a gente se aproximar das áreas da vida de forma investigativa para verificar se de fato o casamento está bom, se de fato as nossas finanças, nossa profissão, nossa carreira está indo bem, se de fato a nossa trajetória acadêmica está indo na direção que a gente tinha planejado, se as nossas outras relações, enfim, esse é o primeiro passo, é essa aproximação e essa autoanálise para ver se de fato estamos vivendo em paz, se de fato estamos vivendo no shalom, esse conceito bíblico de harmonia que a Bíblia apresenta. E o segundo componente que é apresentado por esse livro é a questão da nossa atitude de fato viver uma vida onde a gente vai colher esses resultados. Porque uma coisa é analisar e ver, ok, as coisas estão indo bem. Outra coisa é a nossa atitude de tomar ações práticas para que, de fato, o nosso casamento vá bem, para que, de fato, o nosso trabalho, a nossa carreira vá bem, para que, de fato, a nossa vida acadêmica também seja uma vida de sucesso. Então, isso aí é uma iniciativa que tem que partir de mim e de você. Tomarmos ações práticas na vida. E isso a gente vai explorar também ao longo dessa série, nesses 8 semanas que nós vamos viver, elementos, princípios que Deus nos deu ao nos criar para que a nossa vida possa, de fato, florescer, possa crescer. Quais são as ações práticas que você podemos tomar? E o último componente, o último elemento, e esse segundo aspecto, a Bíblia ela fala sobre a questão de sermos justos, íntegros. Quando a gente tem essa postura diante de Deus, também diante do nosso semelhante, a gente vive uma vida intencionalmente que promove vida, que promove coisas boas, né? A gente tem um exemplo de Jó, a Bíblia descreve Jó como sendo um homem íntegro, justo, que temia Deus e se desviava do mal. Então é a nossa participação, é estarmos ativos plantando coisas positivas que vão também nos dar as bênçãos de Deus, esse sentimento de que estamos vivendo uma vida justa, íntegra. E o último elemento, isso aqui é muito subjetivo, é a sensação de que a vida vai bem. Porque às vezes a vida vai bem. Se você fizer ali uma análise dos fatos, temos um bom emprego, temos uma família, temos uma boa educação, mas a gente não tem a sensação de que a vida está indo bem. Falta algo, a gente não vive com essa certeza de que as coisas vão bem. E a Bíblia trabalha isso e faz uma relação com a alegria. Quando a gente vive alegre, é porque a gente, além de ter uma vida boa, a gente também tem a sensação, o sentimento de que estamos vivendo uma vida plena, uma vida abundante, uma vida alegre. E como é que a gente faz, então, né, para, de fato, vivermos uma vida plena em Cristo, né? Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida plena, tenham vida abundante. Então, ao longo dessas 8 semanas, vamos falar de alguns conceitos, alguns princípios práticos para que possamos, de fato, viver uma vida plena, possamos liderar, né, intencionalmente ações na nossa vida para que ela seja uma vida feliz, produtiva, que a gente tenha também essa sensação de felicidade. E hoje eu quero trazer um convidado, a gente vai falar um pouquinho desse aspecto da saúde. Quero trazer aqui o André, por favor, André Rodrigues, é o meu convidado desta mensagem. O André é formado em Educação Física, ele é um personal trainer também, licenciado aqui no estado do Michigan, trabalha no Wellness Center, lá na Andrews. Obrigado, viu, André, pela sua participação. Prazer. Prazer é nosso. Pode ficar mais perto aqui para a gente ter um enquadramento melhor aqui. André, você, como profissional da área de saúde, eu queria fazer algumas perguntas, claro, sobre a questão da atividade física, exercício físico. Eu sei que tem uma diferença aí, você vai poder falar para a gente, mas por que é importante para a nossa vida, para que a gente possa florescer, para que a gente tenha uma vida plena, por que é importante a gente fazer exercício físico? Ou atividade física? Atividade física, exercício físico. Eu vou falar um pouco sobre a diferença dos dois, né? Mas, nosso corpo é uma máquina, né? Então, como toda máquina precisa de manutenção, precisa estar em funcionamento, então o nosso corpo ele também precisa se movimentar. Deus ele criou o nosso corpo para se movimentar. Então, esse é o básico, né? Então, o movimento ele produz aí realmente saúde. Mas, enfim, os benefícios de você praticar atividade física ou exercício físico é justamente a manutenção da sua saúde e o tratamento de diversos outros problemas também que às vezes surgem por conta de uma vida de inatividade. Então, problemas como hipertensão, como problemas respiratórios, problemas com diabetes, algumas doenças que são autoimunes. Então, o exercício físico ele tem esse poder de proporcionar uma melhora nesses quadros de enfermidades,
mas também proporcionar uma prevenção. Então, você fazendo atividade física, você realmente se movimentando, você vai estar poupando problemas futuros, né? Como aquele ditado no português, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, a atividade física, ela realmente previne muitos gastos e muitas coisas que você pode sofrer no futuro, né? André, pensando aqui nessa entrevista, lembrando que quando a gente começa o ano, uma das grandes resoluções, a primeira, é sempre ir para a academia, né? Sempre. Então, minha pergunta é, por que eu, Bruno, vou para a academia e não perco peso? Tô brincando. Eu sei, infelizmente eu sei a resposta para essa pergunta. Eu tenho a resposta para isso. Mas foi interessante você falar dessa questão. A gente sempre associa mesmo a academia, a atividade física, sobre a perda de peso, né? E aí eu sei que isso é importante. Mas você citou algumas coisas, e quando a gente bateu um papo também para falar sobre essa entrevista, você citou a importância do exercício físico para prevenir doenças importantes, né, como cardiovasculares, pulmonares. Você falou agora aí da diabetes, falou da hipertensão. Sim. Essas doenças, se você faz uma pesquisa rápida no Google, elas estão entre as 10 doenças que mais matam no mundo. Então, a atividade física, ela não é simplesmente, eu estou falando simplesmente porque eu não quero simplificar essa questão, mas não é apenas para que a gente tenha uma estética melhor, para que a gente perca peso, mas a atividade física, o exercício físico está relacionado diretamente à nossa vida, né, ao prolongamento da nossa vida. Sim. E também a evitar, né, vários tipos de doença. É isso mesmo? Exatamente. Então, não é só uma questão estética. A atividade física, a alimentação controlada, ela vai fazer com que você realmente tenha uma aparência mais fit. Você vai ter uma estética melhor, né? Mas o maior benefício da prática de atividade física é realmente proporcionar a saúde. Proporcionar uma boa saúde física, proporcionar uma boa saúde mental também, porque quando você pratica atividade física, o seu corpo, o seu cérebro, ele produz diversos tipos de hormônios que te promovem um bem-estar, que te promovem, talvez, uma sensação de contentamento, né? Então, isso daí faz com que você previne diversos tipos de problemas, como ansiedade, depressão. Existem vários estudos que comprovam que a atividade física regular, ela faz com que a pessoa ela realmente tenha um quadro de melhora em depressão e ansiedade. Então, não é apenas a estética, né? A estética é um bônus, né? A estética é um bônus. Então, para reafirmar que a atividade física ela não é só para a gente perder peso, não é só para caber aquela roupa que está no armário que não cabe mais, mas ela está relacionada diretamente à nossa vida, né? A vivermos uma vida plena. E, André, qualquer pessoa pode fazer exercício físico a qualquer momento, qualquer exercício físico? Qualquer pessoa pode fazer atividade física. Tipo, qual que é a diferença entre atividade e exercício físico? Bom, quantos aqui jogam futebol aí uma vez por semana? Aí, tem uma galera. Aí, mais ou menos. Então, assim, o futebol uma vez por semana não é exercício físico. É uma atividade física. Entendeu? Então, qual que é a diferença entre uma atividade física e um exercício físico? Se você, por exemplo, eu vou para o seminário, eu vou para a minha aula todos os dias caminhando. Isso não é um exercício físico, isso é uma atividade física. É algo que eu faço de maneira, talvez, regular, mas não é algo controlado, não é algo programado, não é algo com objetivo específico de desenvolver uma capacidade física. Então, o exercício físico são exercícios que você faz de maneira orientada, de maneira programada e que tem um objetivo específico, que é promover o desenvolvimento de alguma capacidade física. Então, quando você vai, por exemplo, para a academia e você tem um plano de treino, você tem um plano de treinamento, onde você tem ali exercícios físicos que você vai fazer diariamente, você tem ali uma progressão na intensidade, uma progressão na carga. Quando você tem esses cuidados, então isso é sim uma atividade física, porque está ligado a um objetivo específico que você tem. Um exercício físico. O exercício físico, exatamente. Agora eu estou trabalhando, estou fazendo atividade braçal, trabalhando, fazendo, sei lá, pintando, ou trabalhando com construção, carregando pedra, não sei. Isso não é exercício físico, isso é uma atividade física. É uma atividade física, então essa é basicamente a diferença. Já que a gente estabeleceu, então, essa necessidade vital de fazermos exercícios físicos, tem alguns exercícios que são fundamentais para que a gente faça e para melhorar a nossa saúde de forma geral? Com certeza. Então, assim, falando como profissional de educação física, quando você pensa em exercício físico, você precisa pensar em capacidades físicas. Então, quais são as capacidades físicas que nós temos? Temos inúmeras capacidades físicas, mas entre elas está a flexibilidade, é uma capacidade física, que você trabalha a flexibilidade fazendo alongamentos,
né? Exatamente, fazendo alongamentos, desce, alcança aí a ponta do seu pé. Isso é um exercício de flexibilidade. Se as pessoas não alcançam, como no meu caso? Bom, é prática. É a prática. Se você não alcança hoje, se você continuar praticando, um dia você vai alcançar. Então, assim, a prática, a regularidade façam com que você tenha a melhora. Então, assim, a flexibilidade é uma capacidade física que você precisa trabalhar ela para que você tenha realmente saúde. Saúde articular, saúde na sua coluna, evitar problemas posturais e tudo mais. Outra capacidade física, a força. A força é uma capacidade física. Dentre a produção de força, nós temos força máxima, resistência de força e potência. Então, essas três manifestações de força, você trabalha ela levantando peso. Então, é outra capacidade física que nós precisamos também desenvolver. Conforme o tempo vai passando, né, conforme a gente vai ficando mais experientes, né, nós perdemos força, nós perdemos massa muscular. Então, o meio de você evitar com que a sua massa muscular ela se deteriore é você realmente levantar peso. Então, eu recomendo que você comece, né, que todos nós, se você não tem esse hábito de levantar peso, que você faça, que você comece agora, porque lá na frente, né, quando você estiver bem experiente, né, vocês entendem o que eu estou dizendo, se você não tem uma massa muscular desenvolvida, você vai realmente ter problemas. Isso é fato, isso é comprovado. Se você não mantém sua massa muscular, quando você chega lá na melhor idade, você vai ter problemas, você vai ter muitos problemas. Outra capacidade física, capacidade aeróbia, capacidade anaeróbia, que é justamente o fato que a sua capacidade cardiorrespiratória, cardiopulmonar. Temos aqui vários corredores, né? Borba aqui, ó, participou da maratona aí, ó, ano passado, né? Corredor aí assíduo. Então, o treino aeróbio, ele faz com que o seu sistema cardiorrespiratório, cardiovascular, ele esteja sempre condicionado, né? Então, por exemplo, se um dia você está na rua, um cachorro vai correr atrás de você, você precisa dar um pique mais rápido, se você não tem essa capacidade bem desenvolvida, o cachorro vai morder teu calcanhar. Entendeu? Então, assim, a capacidade aeróbia, ela também ajuda na prevenção de diversos tipos de doenças. Então, assim, basicamente, essas são as capacidades que você precisa trabalhar e esses exercícios, eles ajudam. Agora, existem capacidades que são básicas e são como que a base para você desenvolver as demais. Então, no caso da flexibilidade, o alongamento, né? A flexibilidade é uma capacidade básica que você precisa desenvolver, todos precisam ter flexibilidade. A resistência de força, que não é você chegar na academia e você levantar 300 quilos, mas é você levantar o peso de uma maneira moderada, que você consiga fazer aí pelo menos umas de 10 a 15 repetições, não tão pesado. E a capacidade aeróbia. Então, o fato de você caminhar todos os dias já está desenvolvendo aí a sua capacidade aeróbia também. Então, a pessoa que quer perder peso não é simplesmente sair correndo por aí, ela tem que trabalhar essas três áreas, né? De flexibilidade, né? A parte aeróbica também e a parte muscular. É isso? A questão da perda de peso, né? A questão da perda de peso já são vários fatores que contribuem para que a pessoa realmente diminua o peso corporal, e acredito que os dois fatores principais é a atividade física e a alimentação. Então, se você tem uma dieta controlada, se você faz uma boa ingestão calórica, de maneira que a sua ingestão é menor do que o seu gasto, você vai ter a perda do peso. E na questão das atividades físicas, a atividade aeróbia, ela proporciona a perda de peso, porque o principal combustível para a queima o principal combustível na atividade aeróbia é a gordura. Então, quando você faz uma atividade aeróbia, você está consumindo gordura, mas a musculação, você levantar peso, realmente proporciona um gasto calórico e uma perda de gordura muito grande. Porque eu costumo dizer, quanto mais músculo você tem no corpo, melhor vai ser o trabalho do seu metabolismo, você vai consumir mais gordura, não apenas durante o exercício, mas também ao longo do dia. Então, a grande chave do emagrecimento é você fazer com que o seu metabolismo não somente consuma calorias durante a atividade física, mas você fazer com que o seu metabolismo, o seu processo de queima de gordura, ele se mantenha alto durante o dia. Então, esse é emagrecimento. É um processo. Antes da gente concluir, eu queria perguntar também se a gente precisa ter algum cuidado, né, ao fazer atividade física. Por exemplo, eu quero começar a fazer exercício, posso ir para uma academia, pegar qualquer aparelho,
posso começar a sair aí, correr 50 quilômetros direto? Como é que funciona essa questão dos cuidados, né, ao fazermos esses exercícios físicos? Bom, aí entra diversos tipos de questões, né? Por exemplo, a pessoa é sedentária, nunca praticou exercício físico. Então, assim, essa pessoa, ela pode, com certeza, começar a atividade física. Qualquer pessoa pode começar a fazer exercício. Mas, se você é um sedentário que nunca pisou em uma academia, que nunca fez nenhum tipo de exercício, como musculação, levantamento de peso e tal, você precisa ter uma orientação. Né? Chegar lá e falar assim, como é que eu preciso descobrir como é que faz o supino. Você, tem que pedir orientação de alguém. Falar assim, eu cheguei aqui, nunca fiz nenhum tipo de atividade física, nunca fiz treino de força, eu quero saber como é que funciona aqui, o puxador, o supino e tal, como que faz um agachamento. Então, você precisa ter a orientação de um profissional. Né? Se você já praticou atividade física, bom, você já tem, talvez, aí, já teve uma vivência com o exercício, então você sabe, talvez, o que fazer ou o que não fazer. Mas eu acredito que todas as pessoas que, se você não tem um background de educação física ou exercise science ou coisas relacionadas ao exercício, você com certeza precisa pedir a orientação de alguém que tenha, talvez, esse conhecimento. Né? Se você, talvez, tem ou sente que tem algum problema relacionado com algumas das doenças que eu mencionei para você, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, ou qualquer outro problema cardíaco, eu recomendo que essa pessoa vá conversar com um médico, vá ter aí um check-up, uma avaliação, para ver se realmente essa pessoa pode ou não fazer determinados tipos de atividades. Né? A gente, quando começa com essa intenção, né, no começo do ano, de ir para a academia, de fazer exercício físico, às vezes a gente tem algumas barreiras. Né? Às vezes não tem academia perto, às vezes o valor não é um valor que a gente está disposto a pagar, a investir. E a última pergunta é possível a gente fazer exercício físico sem ter que depender de ir para uma academia e gastar um valor, às vezes, que a gente não está planejando? Com certeza, sem dúvidas. Eu acho que a maioria dos amigos aqui, dos seminaristas, né, já fizeram aula com o professor Shepard. O professor Shepard fala que nós temos dois médicos, né, e esses médicos são nossa perna direita e a nossa perna esquerda. Né? Então, se você tem algum problema, converse com esses dois médicos. Então, eu não tenho uma academia para ir, ou eu não quero gastar dinheiro com academia, mas você tem o seu próprio corpo. Você pode se movimentar de alguma forma. E isso daí é uma forma de você sair do sedentarismo. Então, o fato de você caminhar é uma atividade física. Né? E vai proporcionar, talvez, aí, uma melhora de diversas condições aí que você, de repente, tenha. Você topa demonstrar para a gente aqui 5 exercícios que a gente pode fazer em casa, sem custo nenhum? Você topa? 5 é muito, topa? Né? Não, você é um personal trainer, cara. Você achei que ele ia falar um só, pô. Vamos lá. Vai falando aí. Bom, existem alguns tipos de atividade que a gente faz todos os dias. Né? Então, muitas pessoas chegam na academia e falam para mim assim, eu posso fazer agachamento? Eu posso fazer agachamento? Eu posso agachar? Eu posso fazer alguma atividade nesse sentido? Eu falo assim, poxa, você senta e levanta em algum momento no seu dia? Você senta para comer, você faz alguma coisa? Eu faço. Você entra no carro? Eu entro no carro. Eu falo assim, então isso é um agachamento. Né? Então, basicamente, o agachamento é você sentar e levantar. Então, atividades que você pode fazer no seu dia a dia, que você não vai gastar nenhum dinheiro e você vai estar ali trabalhando a sua musculatura, por exemplo, um agachamento. Você que nunca fez um agachamento na vida, o agachamento é basicamente sentar e levantar em uma cadeira. Então você deixa a cadeira aqui, coloca o seu pé posiciona o seu pé nos pés da cadeira aqui, praticamente, e você só vai sentar e levantar. Sentou, levantou. Isso é um agachamento. Você está trabalhando aí o seu quadríceps, o seu glúteo. Né? Então, tem o agachamento. Nós temos abdominal. Não tenho nenhum colchonete aqui, mas não precisa, né? enfim, abdominal, deixa o seu joelho dobrado,
deita no chão. Você pode fazer o abdominal que o pessoal chama de crunch, que é só tirar a sua escápula do chão, flexionando o seu tronco e descendo. Ou você pode fazer o sit-up, que você literalmente senta e deita. Então, isso daqui você já vai estar trabalhando o seu abdômen, o seu core, que são as fibras profundas do abdômen que você tem lá dentro, né? Vai ajudar você. O afundo, né? Mais um para a perna, mais um para glúteo. Você pode, talvez, vocês estão me vendo aí, coloca a ponta do seu pé aqui na parede, e você afasta o seu pé para trás aqui, deixa na ponta do seu pé, e você vai agora fazer um agachamento unilateral, descendo uma perna de cada vez. Você desce e sobe. Quando você descer, você precisa formar um ângulo de 90 graus nos dois joelhos. E você sobe. Terminou a série, você troca. Então, basicamente, você pode aí na sua casa fazer algumas atividades que vai trabalhar aí algumas musculaturas. Você pode, talvez, também como já vi algumas pessoas fazendo, que eles tem lá um saco de arroz, um saco de feijão em casa, pega o saco de arroz, o saco de feijão e fica fazendo flexão do cotovelo, trabalhando o bíceps, ou faz o desenvolvimento, trabalhando o ombro, segurando talvez um saco de arroz, um saco de feijão. São coisas que a gente pode fazer, né? Mas eu acredito que a maioria de nós aqui, nós temos acesso talvez a alguma academia perto de casa, né? Então, você fazer atividade física, exercício físico na sua casa, é legal, é bacana, eu realmente valorizo isso aí, mas se você tem a possibilidade de você ir para uma academia, é muito melhor, porque lá você vai ter uma infinidade de diversos outros aparelhos que vão proporcionar aí talvez uma vivência um pouco melhor do que simplesmente fazer alguns exercícios aí. E se precisar de personal trainer, né? Tá aqui o André. Eu estou aqui. Estou à disposição. Só André, falar comigo. Muito obrigado, viu, pela participação. Para a gente foi muito importante. Obrigado mesmo. Legal. Bom, agora não tem mais desculpa, né? Quem tinha desculpa para fazer exercício físico, como eu tinha algumas, né? Agora não tem mais. Mas eu passei boa parte da minha vida também, como o André citou aqui, de forma sedentária, né? Não fazer exercícios. Mas isso começou a mudar um pouquinho, não tanto, né? Dá para ver, mas mudar um pouquinho há uns 10 anos atrás, quando eu comecei a correr. E foi uma das coisas que eu gostei de fato, assim, uma das minhas paixões na vida é correr. E aí, inspirado, né, o ano passado pelo nosso amigo Borba, esse ano passado eu me inscrevi na Maratona de Chicago também esse ano. Então, são 42 quilômetros aí que eu preciso né, correr. Vamos ver, né? Deus, God help me. E conto com as orações de vocês aí. Mas tem 2 textos na Bíblia que falam sobre essa questão de corrida que me chamam a atenção. Um deles a gente encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e era uma igreja complicadíssima, tinha vários problemas, desde imoralidade sexual até o questionamento do próprio ministério de Paulo. Tinha a questão da polêmica em relação à comida oferecida a ídolos ou não. E no meio de todos esses assuntos, Paulo ele faz uma aplicação, né, sobre a nossa jornada espiritual, usando uma atividade física, um exercício físico, que é a corrida. E ele fala aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 25, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Não serei eu que vou ganhar esse prêmio nessa corrida, nessa maratona de Chicago. Mas ele diz assim, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Eu acho legal essa analogia que Paulo faz aqui, né? Ele fala da corrida. Todo mundo que corre, na verdade, só um vai ganhar o prêmio, né? A coroa. E ele fala, mas vocês corram como se de fato vocês estivessem com esse objetivo, de ganhar essa coroa. E claro, ele está falando aqui das disciplinas espirituais, ele está falando aqui do nosso relacionamento com Deus, ele está falando aqui da nossa jornada espiritual. E ele fala assim, olha, nessa jornada espiritual, se empenhe, se exercite, corra como se de fato você tivesse condições de alcançar. E isso me fez refletir, né, ao longo dessa série, preparando essa mensagem. Será que eu me aplico tanto no relacionamento com Deus
como eu me aplico quando agora eu vou começar, né, me preparar para uma maratona, você tem que dedicar tempo, você muda a alimentação, você tem uma série de preocupações. Será que a gente prioriza tanto a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Cristo, como a gente se prepara para uma corrida, por exemplo? E aqui Paulo ele nos estimula, né, porque ele fala assim, olha, os que correm estão correndo por algo que é algo que vai acabar. Mas o nosso relacionamento com Deus, o nosso crescimento espiritual, a nossa busca por uma vida plena é algo que é atemporal. É o que a gente tem de mais importante na nossa existência. E aqui, só um parênteses, para a gente não fazer essa confusão. Quando Paulo fala dessa corrida, do nosso esforço, ele não está falando que o prêmio é a salvação, tá? Porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas o nosso crescimento, o nosso florescimento, como eu citei aqui, no início da mensagem, ele depende de uma disciplina. A gente precisa gastar tempo, a gente precisa exercitar a nossa fé através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através do relacionamento com Cristo. E o último texto, também acreditamos que seja de Paulo, uma carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim, Hebreus capítulo 12, verso 1, portanto, também vocês, visto que temos como testemunhas tanta gente, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que temos nos assediando, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a gente tem esse outro exemplo também, eu creio que seja de Paulo, na sua carta aos Hebreus, ele dá esse exemplo da corrida. Ele fala para a gente se desvencilhar de tudo aquilo que impede a gente de prosseguir na nossa carreira, na nossa corrida, no nosso relacionamento com Deus. E aí fica a pergunta, né, para a gente, o desafio para a gente. O que é que na nossa vida tem impedido a gente de florescer? O que é que na nossa vida tem impedido a gente de viver uma vida plena, uma vida abundante com Cristo? E a última foto, né, essa planta nascendo no meio do concreto. Isso aqui representa muito bem, muitas vezes, o que é a nossa vida, né? Num relacionamento com Deus, a gente tem esse objetivo de crescer, de se desenvolver, de florescer. Mas muitas vezes tem uma camada de concreto na nossa vida, impedindo a gente de crescer. E o meu desejo nessa tarde é que você, em um relacionamento com Cristo, possamos viver uma vida plena, porque Ele veio para que a gente tivesse vida, mas uma vida plena, uma vida abundante. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa e de termos lido na Tua palavra, que o Senhor tem esse desejo para nós, que a gente cresça, que a gente floresça, que a gente de fato viva uma vida plena, um relacionamento saudável contigo, com as pessoas também ao nosso redor, uma vida em harmonia, no shalom, esse conceito de harmonia e paz. Que o Senhor nos ajude, Pai, nesse processo. É um processo que exige de nós a disciplina, tempo, e que só através do Teu Espírito e um relacionamento contigo a gente vai alcançar essa coroa que não é passageira, nesse relacionamento contigo. Nos ajude, nós pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém.